Aleluia. Graça e paz. Tem crente aqui ou não? Duvide se olhar para essa pessoa que está do seu lado, dar um sorriso para ela e falar: como é que você está bonito hoje, hein? Fala assim para ele: o culto não seria o mesmo sem você. Fala para ele. Aleluia. O Senhor abençoe você, abençoe a tua casa, abençoe teu coração. Pastor Rodrigo, pastora Priscila, muita gratidão por nos receber. Essa igreja linda, viva. Tem lugares que a gente já entra e percebe a glória de Deus, não é? Há uma promessa na Bíblia de que Ele estaria presente, a gente sentindo ou não sentindo. Onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então, quando 2 pessoas se ajuntam em nome de Jesus, seja numa casa, num ônibus, numa praia, Ele se faz presente. Mas mais do que uma promessa, também existe lugares onde Ele se manifesta, que Ele começa a se mostrar. E eu percebo que esse é um desses ambientes, sabe? Onde Ele faz questão de fazer você perceber que Ele está aqui. Ele faz questão de que você saiba que Ele é real, que Ele é poderoso. Eu sei, irmãos, que nosso Senhor está aqui nessa noite. Eu posso perceber a sua presença aqui. Posso perceber a sua glória. Se você percebe, levanta bem alta a sua mão e por 30 segundos entrega para Ele a tua vida. Entrega para Ele o teu coração. Diga para Ele: eu estou aqui, Senhor, eu estou aqui. Faz aquilo que ninguém pode fazer, fala aquilo que ninguém pode falar. Há uma unção, há uma liberação de Deus, e há medidas novas, há lugares novos no próprio Deus. O Espírito Santo está dizendo para algumas pessoas aqui: eu tenho aquilo que você não tem, eu posso aquilo que você não pode, eu faço aquilo que você não faz, eu sei aquilo que você não sabe. Ei, sim, Jesus. Aleluia, aleluia. Você vai sair daqui renovado hoje. Você vai sair daqui fortalecido hoje. A expectativa do meu coração e o anseio do meu coração é que o Senhor renove sobre você a esperança. E sabe o que é esperança? Esperança é uma certeza de que o futuro vai ser muito melhor do que está sendo hoje. Esperança é você olhar para frente e saber que de alguma forma lá na frente já está tudo pronto, ainda que você não veja, não perceba, não saiba. A esperança, ela é viva. A esperança te movimenta. É por isso que quando você olha para você na frente de um espelho, você vê que Deus posicionou tudo na tua vida para fazer você ir para diante. Ele colocou os teus olhos na frente da tua cabeça, Ele colocou as tuas mãos para funcionar para frente, Ele posicionou os seus pés para te levar adiante. Não há nada em você que te remeta ao passado. Não há nada em você. A programação de Deus te leva para frente. Tudo que Deus vai fazer de melhor, irmãos, está ainda para acontecer. Por isso que a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e jamais subiu em coração humano aquilo que o Senhor preparou. É passado, está preparado desde a eternidade, mas ainda não está manifesto. Está pronto, mas não está realizado aqui na terra. Eu amo porque o Espírito Santo, em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, esse texto que a gente ama tanto, que diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e jamais subiu ao coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. No versículo 10, o apóstolo Paulo continua dizendo o seguinte: mas Deus revelou tudo o que está preparado para uma pessoa, para o Espírito Santo. E sabe onde que Ele pôs o Espírito Santo? Quando Jesus fala a respeito do Consolador, Ele diz assim: olha, eu vou, mas eu vou deixar vocês o outro Consolador, e Ele vai ensinar vocês acerca de todas as coisas, e vos fará lembrar acerca de tudo o que vos tenho dito.
Desde a eternidade Deus já te projetou, irmãos. Há um livro diante de Deus, Salmo 139, onde todos os seus dias estão escritos, certos e determinados antes que qualquer um deles fossem vividos por nós. Eu particularmente creio, na minha forma de enxergar as coisas, que há um livro lá no céu, onde tem na capa escrito o meu nome: A Vida do Luiz Paulo. Na minha criação e na tua criação deve ter acontecido mais ou menos assim. Cara, nós vamos criar o Luiz Paulo. Deus, o Pai, Cristo, o Filho e o poderoso Espírito Santo participando da criação. E aí Deus começa a projetar: ó, Luiz Paulo, ele vai ser assim, carequinha, vai casar. Eu sou casado há 21 anos com uma linda mulher chamada Marli, sou pai de 3 filhos. Você acha que isso pegou Deus de surpresa, irmão? Tivemos 2 filhos, depois de um tempo, estabilizado financeiramente, profissionalmente estável, minha esposa gerente de um banco grande em São Paulo, eu advogando. Aí olhamos um para o outro e falamos assim: vamos dar uma pausa, não vamos mais querer nenhum filho. Era nosso projeto termos 3 filhos. Aí ela falou assim: acho que está na hora de você fazer a vasectomia. Eu falei: é de Deus, vejo que é de Deus essa palavra. E fui para a vasectomia, irmão. 6 meses depois ela aparece grávida. Sabe por quê? Porque no livro de Deus estava escrito que eu teria 3 filhos. Aí Deus fala assim: ó, escreve aí, Espírito Santo. Luiz vai casar, vai ser pai de 3 crianças. Vou deixar ele advogar por um tempo. Depois de um tempo, lá na frente, quando ele estiver ganhando dinheiro, quando as coisas estiverem acontecendo, eu vou falar para ele: agora larga tudo isso. Antes de eu ser formado, antes de você ser formado, as coisas já estavam prontas. Primeiro, Deus criou todas as coisas, depois Ele passou a formar. É assim que Deus trabalha. Essa cadeira que você está sentada, antes de ser formada, antes de ir para uma linha de produção, primeiro, ela passou pela ideia do design, do cara que projetou. Ele desenhou, estava dentro dele. E então depois que ele fez todos os testes, ele viu que o negócio era bom, ele colocou para fora e falou: agora vamos formar. Por isso tem coisas que a gente tem a sensação de que não estão acontecendo, mas Deus já deixou tudo pronto, e Ele depositou tudo isso na pessoa do Espírito Santo. E então o Espírito Santo, que conhece a vontade de Deus, ele foi depositado dentro de mim, porque Jesus disse: eu preciso ir, porque se eu não for, Ele não virá. E Ele não veio porque Ele estava sem lugar no céu. Tipo assim, Jesus agora subiu, sentou-se à destra de Deus, e o céu ficou pequeno demais para os 3. Então Ele falou: ó, Espírito Santo, vai, porque aqui não cabe nós 3. Não, é porque Ele veio colocado como um selo dentro do nosso coração. Sabe um selo para que serve, irmão? Sabe para que serve um selo? Quando você escreve uma carta e põe nela um destinatário, você sela aquela carta como uma garantia de que ela vai chegar até o destinatário. Você tem um destino, e o céu é o teu destino. Não é somente o teu destino, é a tua origem. E Deus sabia que a pressão seria grande, que a luta seria grande, que as provas seriam grandes, e que mesmo depois de termos nascido de novo, nós não suportaríamos ficar andando sem a presença dEle. Então Ele pôs o Espírito Santo como um selo para que a gente pudesse chegar lá. Para que a gente pudesse chegar lá. E o apóstolo Paulo fala assim: Deus nos revelou por meio do Espírito que a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. E no versículo 10 fala assim, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10: pois qual é o homem que conhece as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o seu Espírito. E versículo 11, eu amo esse versículo porque Paulo fala assim: nós não temos o Espírito que vem do mundo, mas temos o Espírito que vem de Deus. Você pode levantar sua mão e falar assim: eu tenho o Espírito que vem de Deus. Fala assim: o Espírito que vem de Deus habita dentro de mim. Agora, qual é o propósito do Espírito Santo habitar dentro de você? Ele mesmo responde: nós não temos recebido o Espírito que vem do mundo, mas recebemos o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Está pronto? É o Espírito Santo que vai te introduzir pelo lugar onde está tudo pronto. Eu creio que tem muita coisa pronta nessa noite aqui para ser manifesta. Amém, irmãos? Eu trouxe um livro
agora em janeiro, eu escrevi um livro chamado Na Prática, Práticas Espirituais para Potencializar a Sua Fé. A fé é uma medida em que você vai edificando, e à medida em que você edifica a tua fé, ouvindo a palavra, ela vai crescendo, e a vida cristã é uma vida vivida pela fé. Você não vive o cristianismo de forma emocional, de forma sensorial. A vida que agora eu vivo na carne, eu vivo pela fé. E esse livro aqui fala um pouco de jejum, oração, confissão da palavra, adoração, oração em outras línguas, um pouquinho de coisas que talvez você já saiba. E o problema hoje do cristianismo, da igreja cristã evangélica, é que a gente sabe muito e talvez pratique pouco. Porque o poder não está naquilo que você sabe, está naquilo que você faz com o que você sabe. Eu disse de manhã e eu quero repetir aqui, talvez você saiba muitas coisas que vão te fazer bem, só não te fazem bem porque você não faz aquilo que você sabe. Por exemplo, quem aqui sabe alguma coisa que precisa fazer para emagrecer? Vamos falar pelo menos 3 coisas que a gente precisa fazer para emagrecer. Alguém se habilita aí, dá um grito aí. Primeira coisa aí que vem na tua cabeça que você precisa fazer para emagrecer, o quê? Dieta alimentar, exercício, beber muita água, dormir 8 horas. E por que nem todo mundo aqui é magrinho, tem o corpo sarado? É porque apesar de saber muito, não nos faltar informação, a gente não tem a prática. Então, a importância das práticas espirituais é que ela nos tira de uma vida teórica no cristianismo e nos insere na vida plena e abundante de Jesus. Esses dias uma das pessoas comprou um livro, agora recentemente, foi lá na igreja e falou assim: pastor, eu comecei a ler o teu livro e eu comecei a ler e parecia que o senhor estava falando aqui no meu ouvido, aqui ó. Eu lendo e parecia que eu te ouvia pregando aqui. Era engraçado porque eu fechei o livro, depois abri de novo, e quando eu abri parecia que o senhor estava falando no meu ouvido, e o Espírito Santo me ensinou algo poderoso. E aí eu disse para ela, falei assim: sabe por quê? Porque você me conhece. Todo domingo você está sentado aqui na igreja, a gente se relaciona, a gente conhece a família um do outro, então é natural que quando você esteja lendo aquilo que eu escrevi, você ouça a minha voz aqui nos teus ouvidos. E aí o Espírito Santo falou: pegou, Luiz? Eu falei: o quê? Quando alguém se relaciona comigo todo dia, quando alguém se entrega todo dia na minha presença, quando ele abre a minha palavra, ele começa a ler a minha palavra, ele vai ter essa mesma impressão de que eu estou falando nos ouvidos dele. Às vezes você abre a Bíblia e não tem essa sensação. A pergunta é: você tem se relacionado com o autor desse livro? Você tem se entregado a esse autor? Porque eu não tenho dúvida, irmão, quanto mais a gente conhece o autor, mais fica fácil entender a sua mensagem. Olha para o irmão que está ao seu lado e fala assim: se relaciona com o autor da tua vida. Mais e mais, mais e mais se relaciona com o autor da tua vida, amém? Eu quero ministrar uma palavra e peço ao Espírito Santo que nos dê graça para que você seja abençoado, amém? Deus tem a capacidade de trabalhar de forma invisível. Agora mesmo, nesse mesmo instante, Deus está agindo em teu favor. Deus está trabalhando na tua família, Deus está trabalhando nos teus negócios, Deus está trabalhando, você não está vendo, mas o fato da gente não ver, não quer dizer que Deus não esteja trabalhando. Viver ciente de que o mundo espiritual é real, é muito importante, porque apesar de a gente não perceber muita coisa, apesar de a gente não tocar muita coisa, como eu disse no começo aqui, a vida cristã ela é vivida por fé. E a gente precisa entender que a fé, ela me dá acesso a algo que ainda não existe no mundo físico. A fé me faz viver como se aquilo que eu espero já existisse. É pela fé que de alguma forma eu creio nas realidades espirituais, nas promessas de Deus. Mas isso não anula o fato de muitas vezes, mesmo você crendo, você não ter nenhuma percepção do agir de Deus. Eu quero hoje ministrar para você um aspecto da bondade de Deus, que muitas vezes passa desapercebido por nós. Eu quero falar um pouco sobre favores invisíveis de Deus, sobre o fato da gente não ver, mas
ter a consciência de que mesmo a gente não vendo, Deus está trabalhando em nosso favor. Eu mencionei aqui o texto de 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, que fala muito bem isso. Mas como está escrito, ainda que os teus olhos não vejam, os teus ouvidos não ouçam e jamais suba ao teu coração, o Senhor já preparou tudo para aqueles que o amam. Deus é especialista, irmão, em fazer coisas que você não está vendo. Olha para o irmão que está ao seu lado, faça essa declaração. Eu não sei se você tem esse costume de, na pregação aqui, falar com a pessoa, mas eu venho lá de São Paulo, lá em São Paulo na igreja é assim, irmão. Olha para essa pessoa que está ao seu lado e fala assim: Deus é especialista em trabalhar sem que você saiba. Isaías capítulo 64, versículo 4. A Bíblia diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, e nem com os ouvidos se percebeu, e nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha por aquele que nele espera. E tem um atributo de Deus que muitas vezes a gente só sabe que Deus fez depois que a gente viu. A gente só consegue saber que Deus fez lá depois que Ele acaba de manifestar. Ele vai trabalhando de forma invisível, coisas vão acontecendo no mundo espiritual, pessoas vão se ligando a nós, pessoas vão chegando perto, uma porta que abre, você não está imaginando que é Deus que está fazendo, mas eu posso te assegurar, irmão, se você espera em Deus, Ele é especialista em trabalhar, ainda que o seu ouvido não perceba e que os seus olhos não vejam. Eu quero ler um texto em João capítulo 2, versículo 1. João capítulo 2, versículo 1. Se você puder abrir a tua Bíblia. Diz assim: e 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus disse: mulher, o que é que eu tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. O que foi que ela falou para os serventes? Fazei tudo o que ele vos disser. E estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma delas levava de 2 a 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram, e tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho. Versículo 9, presta bem atenção nesse versículo. E tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr em primeiro lugar o bom vinho, e quando já beberam fartamente servem o inferior, porém tu guardastes o bom vinho até agora. E com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Eu amo esse texto, irmãos, porque aqui Jesus dá início ao seu ministério público. Ele era só o filho do carpinteiro até então, ele era só o filho da Maria, mas ele é convidado para um casamento junto com os seus discípulos. Ele já estava começando a montar o seu time ministerial, ele já estava montando ali sua equipe de trabalho, e aí todos eles são convidados para um casamento. Eu não sei se você sabe, mas naquela época os casamentos não duravam como a quantidade de horas que duram hoje. Hoje o casamento dura em média 4 a 5 horas num buffet. Naquela época a cultura fazia com que os casamentos fossem celebrados por até 7 dias. Era toda uma organização. E nesse casamento em especial acontece uma coisa muito chata: acaba o vinho da festa. Acaba o vinho. Irmãos, vinho na Bíblia, o irmão que ministrou a oferta aqui, ele fala sobre o vinho, falou sobre o vinho. O vinho na Bíblia fala sobre a alegria, sobre o prazer, sobre o deleite,
sobre um fruto do Espírito Santo. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero mostrar um aspecto da bondade de Deus que muitas vezes Deus, o nosso Pai, trabalha por nós mesmo sem a gente saber. Maria estava ali perto da cozinha. Os meus pais durante muito tempo tiveram um buffet. E eu, mesmo criança ainda, na fase do comecinho da adolescência, por volta dos 11 anos, eu trabalhava na cozinha do buffet, enchendo copo de refrigerante, ajustando a bandeja dos salgadinhos, para que os garçons pegassem lá dentro da cozinha e levassem para os convidados. E muitas vezes acontecia algo, irmãos, lá dentro, por falta de planejamento, ou porque os convidados vieram de uma forma maior do que o contratado. É normal numa festa, chega mais gente do que... Tem o famoso bicão, né, que sempre alguém aparece. Meu irmão estava lá na minha casa, não teve jeito, eu tive que trazer ele. E aí o cara contrata uma festa para 100, vem 150. E o buffet que havia sido contratado acaba sofrendo, porque ele quantifica a bebida e a comida, acaba tendo que servir. E muitas vezes eu presenciei uma agonia dentro da cozinha. E qual era a agonia? Meu Deus, essa Coca-Cola não vai dar para esse tanto de gente. Então a gente ficava meio desesperado ali. Rolava um estresse dentro, no ambiente de intimidade da festa. Lá fora da festa estava todo mundo dançando, todo mundo celebrando. O noivo, a noiva, o dono da festa cantando, cumprimentando os convidados. E eles nem sabiam o que estava acontecendo lá dentro. Eu não sei o porquê, irmãos, mas Maria estava passando ali por perto e ela percebe um desespero. Ela percebe um desespero naquele ambiente. Ninguém do lado de fora sabia. Os noivos não sabiam, os pais dos noivos não sabiam, nem o organizador do evento, o mestre sala, o mestre de cerimônia também não sabia. Só Maria identificou aquele desespero, foi até Jesus e disse: filho, acabou o vinho. Jesus parece um tanto quanto rude. Pastor Juscelio fala muito disso, sobre jurisdição relacional. Você já deve ter ouvido ele falar em algum momento. Parece um tanto quanto rude quando ele responde para Maria. Ele fala: o que eu tenho a ver contigo? Há muitos anos atrás, eu comecei a refletir sobre esse texto. Embora Jesus não tenha registro de milagres de Jesus antes desse momento, Maria sabia quem ele era. Maria, desde antes da gestação, já sabia que ele era o Cristo, o Filho de Deus. A pergunta é: como é que ela descobriu que Jesus podia transformar água em vinho, podia operar milagres dessa natureza, transformar realidades, mudar situações? Ela vai até Jesus e diz: resolve o problema deles, meu filho. E Jesus responde daquela forma um tanto quanto grosseira para nós, mas Jesus estava querendo mostrar para ela o seguinte: olha, presta atenção no que você está me pedindo agora, porque até agora eu sou o filho da Maria, mas se eu fizer aquilo que você está me pedindo, vai mudar a nossa relação, e eu vou ser manifestado como Cristo, e então você vai perder a nossa relação de mãe e filho. Então ele entra para dentro da cozinha e ele dá uma palavra. E qual é a palavra? Pega as talhas. Você sabe o que são talhas, irmãos? Talhas eram aquelas pedras, aquelas bacias usadas nos rituais de purificação. Naquela época, as pessoas andavam pelas ruas, não havia meio de transporte como nós temos hoje. O meio de transporte principal era o animal, e ele andava, e você sabe como um animal anda, ele não tem aquela educação como a gente para usar o toalete, o banheiro, ele vai fazendo onde ele está andando. Então as pessoas andavam com aquelas chinelas, e era por costume, quando entrasse na casa, a primeira coisa que eles faziam era lavar os pés. Por isso, quando Jesus fala sobre lavar os pés, naquele dia que ele lava os pés dos discípulos, ele assume a posição mais inferior da casa, porque toda a casa tinha um servo que ficava à porta. Era o empregado de mais baixo escalão da casa. Era o cara que não tinha tanta qualificação. Era o cara que ficava ali só para tirar a sujeira dos pés das pessoas que entravam na casa. E Jesus pede que eles pegam 6 talhas, 6 recipientes que eram usados para esse tipo de purificação. Eles já haviam sido advertidos por Maria. Maria tinha dito para eles: faça tudo o que ele mandar, não questione, por mais louco que seja. Ei, eu tenho uma palavra de Deus para algumas pessoas hoje aqui. Você precisa aprender a obedecer a Deus, ainda que seja loucura para você.
Mas vamos lá, deixa eu continuar aqui. Então Jesus entra, pede para encher as talhas de água. E a Bíblia não fala nem que ele orou, que ele manda chamar o mestre de cerimônia, o organizador da festa, para provar o vinho. E aí você conhece o texto, nós lemos aqui. Ele pega um pouco daquela água transformada em vinho, prova, e ele fala: uau! Cara, você foi na contramão do sistema, das festas da nossa época. Você fez ao contrário do que todo mundo faz. Aqui na nossa cultura, é comum todo mundo pegar o vinho bom e entregar no começo da festa, porque no começo da festa está todo mundo sóbrio, está todo mundo ainda consciente, mas depois que eles bebem e perdem a consciência, eles começam a servir um vinho inferior, porque para bêbado, irmão, o cara já está para lá, mais para lá do que para cá, qualquer coisa vai, não é? Mas vocês fizeram o contrário, vocês deixaram o melhor para o final. E aqui eu aprendo algumas coisas. O vinho novo na Bíblia, ele é uma representação de quanto mais tempo eu permaneço na presença de Deus. O vinho novo no final é uma representação de que com o passar do tempo, no teu casamento, no teu ministério, com o passar do tempo, os teus filhos, com o passar do tempo, a igreja, com o passar do tempo, você fica mais próspero, mais feliz, as coisas vão se tornando melhor, porque a presença de Jesus transforma situações, a presença de Jesus entra em áreas que muitas vezes você não vê e não percebe, a presença de Jesus faz com que a continuidade não seja massacrante, mas o resultado no final faz você olhar para ele e falar assim: obrigado, porque até aqui o Senhor me ajudou. A presença de Jesus traz essa característica para a vida. Agora tem coisas que eu aprendo aqui, eu quero falar sobre 6 verdades que eu aprendo lendo esse texto. Primeira verdade: Jesus sempre está presente. Se você convidou Ele para a tua vida, fica tranquilo, ainda que você não sinta, ainda que às vezes você passe por desesperos, Ele está aí, irmão. Uma das poucas vezes que você vê Jesus pronunciando a palavra nunca, Ele está dizendo assim: eu nunca te deixarei, jamais te desampararei. Ele tem a incrível capacidade de chegar antes da nossa necessidade. Quando a samaritana chega naquele poço, Rodrigo, quando ela chega naquele poço que todos os dias ela ia, e ela ia, irmãos, numa hora que o sol estava quente por causa de algo particular. Ela era uma mulher que já havia casado 5 vezes, estava no 6º relacionamento, ela era envolta em vergonha, rejeição. Você imagina, irmãos, hoje se a gente encontrar uma mulher na nossa sociedade moderna que já casou 5 vezes, eu tenho certeza que você vai falar assim: eita, imagina aquela época. Aquela mulher, ela não ia pegar água com as outras mulheres. A tarefa de buscar água era uma tarefa exclusiva das mulheres. Eu não sei se você sabe, quando Jesus pede para Pedro ir até aquele salão para preparar a Páscoa, aí o Pedro fala assim: como é que a gente vai achar o salão? Ele fala assim: siga o homem com o cântaro de água. Aquilo tem uma comunicação de loucura, porque Pedro sabia que homens não carregavam cântaro com água, aquilo era um trabalho de mulher. Pedro teve que crer numa palavra maluca de Jesus. Tem coisa que Jesus fala para nós que não faz sentido nenhum. Quando Deus te dá uma palavra para abrir uma empresa e você não tem ninguém na tua casa que nunca abriu empresa, você era um empregado de uma metalúrgica, era um empregado doméstico, e aí Deus te dá uma palavra, irmão, deixa eu te falar, você precisa aprender a obedecer a Deus. Então Jesus sempre está ali. Quando ela chega naquele poço, naquele horário incomum, ela é surpreendida, porque naquele dia ela chega e Jesus já estava lá. Antes da nossa necessidade, Ele já é a nossa provisão. Quando a gente abre a nossa vida para Ele, antes de qualquer coisa, Ele está presente. Você pode dizer isso para a pessoa que está ao seu lado e falar assim: Ele está presente. Ele está presente. Sabe quando os hebreus na saída do Egito eles acordavam, você se lembra? O maná já estava pronto. Porque é uma forma de Jesus se mostrar. O dia em que você nasceu de novo, você simplesmente não fez uma oração, agora você se tornou um filho de Deus. E como filho de Deus, Ele cuida de você. E uma das formas de Ele cuidar de você é se fazendo presente. Ele não está somente sobre a tua vida, mas Ele está em você. Lembra daquele corinho antigo? Ele está em você,
o Espírito Santo se move em você. É dessa forma, irmão. Ele está aí dentro. A alma da gente vai produzir sensações. As circunstâncias às vezes nos pressionam. E a nossa alma que ainda está ligada a muitas coisas do passado, porque salvação, ela é instantânea. No dia em que você recebeu Jesus, você foi salvo, mas a tua libertação, ela é processual. Muitos de nós vivemos coisas ruins no passado, sofremos abusos, fomos rejeitados, passamos por situações de necessidade, e a nossa alma, mesmo depois de termos recebido Jesus, ela precisa experimentar o processo da transformação. Por isso que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. A Bíblia diz assim: despojando-vos de todo o acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Você e eu estamos sendo salvos, e é natural que a nossa alma produza para nós as sensações de abandono. Quando a situação aperta no casamento, na família, nas finanças, na saúde, a primeira coisa que a tua alma vai produzir em você é: você está sozinho. Mas você precisa se lembrar, você jamais está sozinho, porque Jesus está aí com você. Sabe aquela noite fria, absurdamente fria, de desespero? Há uma palavra de esperança para você. O meu Redentor vive, e em breve Ele se levantará sobre a terra. No princípio Ele já estava lá, no princípio era o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Nada do que foi feito seria feito sem Ele. Quando a tempestade se levantou contra o barco dos discípulos, Ele já estava lá andando sobre as águas. Não há nenhuma situação que passe desapercebida diante de Deus em relação à sua vida. Ele te chama de propriedade exclusiva. Você é dele, irmão. E como você é dele, Ele cuida de você, Ele te protege como ninguém. A primeira coisa que eu aprendo lendo esse texto é que Jesus está presente. A segunda coisa, a segunda verdade que eu aprendo é que Ele sabe de coisas que você nem sabe. Olha para a pessoa que está ao seu lado e fala assim: Deus sabe de coisas que você não sabe. Quantas coisas já aconteceram que você não estava nem sabendo? Deus agiu, e só depois que Deus agiu você veio a saber. Havia um desespero na cozinha, o vinho tinha acabado, mas estava todo mundo feliz na festa, porque ninguém sabia que a festa estava sem vinho. E tem coisas que Deus não nos deixa saber, porque se a gente souber, a gente para, a gente desespera, a gente tenta coisas para solucionar a nossa vida. E não é porque a gente não sabe que Ele não está trabalhando, porque Ele é especialista de trabalhar de uma forma invisível. Ele entra naquela cozinha, Ele resolve um problema, irmão. E ninguém nem fica sabendo, a não ser os trabalhadores da cozinha. O dono da festa não foi lá dar muito obrigado por ele. O mestre de cerimônia, o organizador do evento não falou: cara, obrigado, a gente estava aqui em apuros. A única coisa que ele fez foi elogiar: cara, vocês deixaram o melhor vinho para o final. Deixa eu ler um salmo aqui, de Salmo 139, que diz assim, no versículo 1: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe a sua mão. Você tem condição de guardar a sua própria vida, irmão? Por mais cuidadoso que você seja, você consegue evitar um acidente? Eu estou cuidando de um casal agora em São Paulo, um casal de novinho, 28 anos. Eles têm 3 filhos. Em dezembro de 2019, Rodrigo, eles estavam voltando de uma viagem de Foz do Iguaçu. E ele deu uma cochilada, sabe aquela cochilada de 5 segundos que a gente às vezes dá no carro? Infelizmente ele bateu o carro de frente com outro carro. A filhinha de 2 anos morreu no acidente. Irmãos,
Eu nunca vi uma tragédia tão dura. E a gente tem cuidado daquela família. Por mais cuidadoso que você seja, você realmente acha que você tem condição de cuidar de você por si mesmo? Tem coisas que estão acontecendo agora na tua vida, livramentos que você nem sabe. Talvez hoje o Senhor te livrou de coisas que você nem sabe. Por isso que nós precisamos desenvolver um coração agradecido todos os dias. Talvez você pense assim, isso é muito subjetivo, Luiz. Não, não é subjetivo, porque você tem um cuidador, um protetor. O Deus que te guarda, a Bíblia diz que Ele não dorme. Ele cuida de você. Quantas vezes, irmãos, você saiu para trabalhar e era para ter sido atropelado? É subjetivo? Não, para você é subjetivo. Mas o Senhor que cuida de você, Ele não precisa falar tudo que Ele faz. Ele não precisa mostrar tudo que Ele é. Ele não precisa manifestar todo o cuidado. Ele só precisa que você saiba que Ele faz coisas que muitas vezes você nem sabe que Ele está fazendo. Eclesiastes capítulo 11, versículo 5 diz assim: assim como tu não sabes o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Ano passado nós recebemos uma onda de frio muito grande lá em São Paulo, fora de época. Veio um frio assim, daqueles que... São Paulo é uma terra estranha, irmãos. Às vezes durante o dia, no mesmo dia, você tem primavera, verão, outono e inverno. Por isso que o paulistano, ele sai sempre com uma jaqueta no carro, uma blusa, um guarda-chuva. Por mais que o dia seja ensolarado, ele não confia na meteorologia, porque lá o clima é meio maluco. E eu moro num apartamento no 26º andar de um condomínio. E eu lembro que numa daquelas noites bem frias, Rodrigo, eu acordei assim, sabe quando você acorda de repente e perdi o sono, e eu fui dar uma volta na casa. Eu tenho 3 filhos. Passei no quarto do meu filho e fui para o quarto das minhas filhas. E quando eu cheguei no quarto das minhas filhas, a pequenininha estava toda encolhida assim, descoberta, toda encolhidinha assim, ó. Eu fui lá, como todo pai deve fazer, você já deve ter feito isso muitas vezes na sua casa. Fui lá, peguei o cobertor, joguei em cima dela, dei um jeito de prender aqui assim, ó, embaixo, porque eu falei assim, pelo menos eu vou enrolar ela no cobertor e ela vai ficar mais segura. E se ela tentar se escapar, eu saí do quarto. No outro dia, irmãos, eu tenho o costume de acordar cedo. Eu vou para minha varanda, abro minha Bíblia, faço meu café, fico ali. Daqui a pouquinho vem a Elisa, pequenininha, 6 anos na época. Ela olha e fala assim: oi pai, tudo bem? Eu: oi filha, tudo bem? Irmão, ela nem me agradeceu por eu ter passado naquela noite fria e colocado cobertor sobre ela. O Espírito Santo falou assim: é exatamente assim que eu cuido de você. Tem coisas que você não sabe, tem noites frias que você passa, tem lugares escuros que você entra, mas eu estou lá colocando coberta em cima de você e cuidando de você. E fica tranquilo, Luiz, porque eu não espero que você me agradeça por aquilo que você não viu eu fazendo. Deus é especialista em jogar a coberta na tua vida, naquela noite tenebrosa, naquela noite fria. Olha para a pessoa que está ao seu lado e fala assim: Deus faz coisas que você não sabe que Ele está fazendo, irmão. Oh meu Deus. Terceira coisa que eu aprendo com esse texto é que Ele nos livra de vergonha. Você imagina o que seria se aquele desespero da cozinha fosse contado no meio do salão de festa? Seria a ruína daquela família, seria a ruína daquele casamento. Imagina o dia seguinte: você viu? Que falta de planejamento. Você viu que vergonha? Todo mundo começou a ir embora quando olhou que não tinha mais vinho. Deus nos livra de vergonhas que a gente nem sabe. Deus nos livra de situações que nem de alguma forma você imagina. Acabar o vinho antes da festa era um sinônimo e um indicativo de um erro cruel. Os convidados certamente iriam embora, irmãos. Uma vez eu ouvi alguém falando sobre aquele texto de Salmo número 23, no versículo 5, e diz assim: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Diz que naquela época, alguém dava um grande banquete, o dono da casa fazia um banquete, convidava
as pessoas que ele queria para participar. E então ele colocava todo mundo ao redor da mesa, e as taças de vinho eram colocadas, e o serviçal ficava de olho no dono da festa. À medida que o povo ia bebendo, o dono da festa olhava para o serviçal e dava um contato visual, dizendo para ele assim: põe mais vinho, põe mais vinho. Então, à medida que o povo ia bebendo, eles derramavam mais vinho no cálice. Mas chegava um momento que o dono da festa olhava para o serviçal e fazia uma comunicação visual, sinalizando o seguinte: não enche mais a taça. E então todos percebiam, ele não precisava mandar ninguém embora. Quando não abastecessem mais a taça de vinho, era uma sinalização de que a festa tinha acabado. É por isso que o salmista fala assim, que o meu cálice transborda. É Deus dizendo para nós: se você estiver em mim, fica tranquilo, a festa nunca vai acabar. Você pode dizer isso para a pessoa que está ao seu lado e falar assim: a tua festa com Jesus nunca acaba, irmão. Pode ser difícil, às vezes parece que vai faltar o dinheiro, às vezes parece que não vai dar, mas incrivelmente quem tem Jesus na vida, o cálice transborda. Ele nos livra de vergonhas, irmãos. Ele nos livra daquelas situações. Jesus impediu a festa de terminar antes do prazo, porque vinho na Bíblia é sinal de continuidade e alegria. Se depender de Jesus, a sua alegria não vai acabar nunca, irmão. Quantas vezes Deus te livrou de vergonhas que você nem sabe? Deixa eu te fazer uma pergunta hoje aqui. Quantas vezes Deus te livrou de coisas que você nem sabe? E porque não sabe, você não agradece. Aqueles negócios que não deram certo e até agora você fica chateado. Sabe aquele contrato que era para ter sido assinado, da venda? E que você fica carregando aquele passado. Ah, se tivesse dado certo, eu estaria rico. Você não sabe. Aquele imóvel que você queria morar e não deu certo, irmão. Você fica chateado porque deu certo com o irmão da direita, deu certo com o irmão da esquerda, mas com você não deu certo. E você fica preso naquela situação, alimentando dentro de você uma sensação da seguinte forma: se tivesse dado certo, se nada tivesse dado errado, eu estaria mais feliz. Será mesmo, irmão? Será que não foi o Senhor te livrando de uma grande vergonha que você não sabia? Sabe aquela namorada que você queria casar tanto e que te deu um pé no traseiro? E que você fica aí chateadão, irmão, entra no Instagram dela, você vai ver o tamanho do livramento que Deus te deu. Aquele cliente que foi embora da empresa, que fez baixar o faturamento, que hoje você está no sufoco, e você colocava toda esperança naquele cliente. O Senhor está perguntando para nós hoje: será que realmente você não consegue me enxergar nessa situação? Pessoas que saíram da sua vida, irmãos, que até hoje você não entende o porquê. Deixa eu dizer algo para você: Deus vê aquilo que você não vê. Deus ouve conversas que você não ouve. Deus participa de reuniões que você não está. E muitas vezes Ele nos livra de vergonha. Muitas vezes Ele nos livra de vergonha. Às vezes o vinho está acabando lá dentro. A gente não sabe, mas Ele está trabalhando. Isaías 55, versículo 8 diz assim: porque os meus pensamentos não são como os vossos pensamentos, e nem os vossos caminhos como os meus caminhos. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim também os meus pensamentos, os caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. O Deus que cuida de você, Ele sabe o que está fazendo, irmão. Olha para o irmão que está ao seu lado e fala assim: Ele te livra de vergonhas que você não sabe. Fala para a pessoa que está ao seu lado e fala assim: para de chorar. Levanta a cabeça, olha para Jesus, porque Ele está cuidando de você, irmão. Quarta verdade que eu aprendo aqui com esse texto: a obediência gera provisão. O que eu disse? Profetiza isso para a pessoa que está ao seu lado e fala assim: a obediência gera provisão. Lembra que Maria disse para os serviçais lá da cozinha, o que ela disse? Fazei tudo o que Ele vos disser. Lucas capítulo 6, versículo 46 diz assim: porque me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando?
Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não pôde abalá-la, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não a pratica é semelhante a um homem que edificou a sua casa sobre a terra sem alicerces. Arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. Aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Ele começa o texto não falando de edificação, mas falando de senhorio. Ele está dizendo o seguinte: você me chama de Senhor, mas não faz o que eu te peço. A palavra Senhor aqui no original é a palavra dono. É como se Jesus estivesse falando assim: você fala que eu sou teu dono. Você levanta a sua mão e fala: o Senhor é o dono da minha vida. Eu sou teu e tu és meu. Mas quando eu falo algo para você, você não obedece. Quando eu te dou uma direção, você resiste. Quando eu falo para você entregar algo, você não entrega. Quando eu falo para você perdoar, você não perdoa. Quando eu falo para você avançar, você não avança. Quando eu falo para você parar, você não para. A obediência tem a capacidade de nos inserir num campo de provisão. Toda vez que Deus nos dá uma palavra, o que Ele espera é que a gente obedeça, porque depois da nossa obediência, existe um lugar de provisão. Você lembra quando Deus chama Elias? Elias tinha dado uma palavra sobre os céus, e a palavra era: não vai chover. Elias dá uma palavra e para de chover. Aí Deus começa a conduzir Elias, e ele fala assim: vai para o ribeiro de Querite, porque eu já ordenei aos corvos que te sustentem. Olha que lindo isso, irmãos. Deus dá uma palavra para Elias e manda ele ir para um lugar. Mas antes, Deus fala assim: fica tranquilo que já está tudo pronto. Eu já conversei com os corvos e eles vão levar comida para você. Eu quero que você imagine essa cena. Deus dando uma palavra para Elias. Mas antes de falar com Elias, Deus marca uma reunião com os corvos. Ele diz assim: olha, corvos, vai chegar aqui no ribeiro de Querite um homem, um profeta, um homem segundo o meu coração. Esse cara tem falado algumas coisas poderosas. E quando ele chegar aqui todos os dias, vocês trazem comida para ele. De manhã, de tarde, de noite. Deus inaugura ali o iFood, o delivery, o Air Delivery, né? O pessoal está tentando fazer drone de entrega aqui. Isso aí para Deus já é passado, irmão. Quando Elias chega no ribeiro do Querite, já estava tudo pronto, já estava tudo organizado. Elias chegou e ele só precisou sentar e desfrutar, porque 9 da manhã, meio-dia, 4 horas da tarde e à noite, tinha o banquete preparado pelos corvos, porque Deus havia já organizado tudo. Por isso que eu quero declarar sobre você: antes da sua necessidade, Ele já preparou a provisão. Então por que eu não entro na provisão? Porque muitas vezes você não obedece uma palavra. É a provisão, ela vem sempre depois da nossa obediência. Deus chega para o mesmo Elias e fala assim: agora sai daqui e vai para a casa da viúva, porque eu ordenei a ela que te dê alimento. Elias sabia obedecer a Deus, e cada medida de obedecer levava ele numa nova estação de provisão. Quando a gente resiste em obedecer a Deus, irmãos, nós paralisamos o movimento de provisão de Deus na nossa vida. Por isso eu não tenho medo de afirmar algo: a tua próxima provisão está um passo depois da tua próxima obediência. Qual foi a última palavra que o Senhor deu para você e você não obedeceu? É exatamente essa palavra não obedecida que está segurando a nova medida de provisão sobre a tua vida. Elias pega, se levanta e vai até para a casa da viúva. Ele entra na cidade chamada Sarepta, e quando ele chega lá, ele vê uma mulher prostrada, catando graveto no chão. Agora a minha pergunta é para você: qual foi a palavra que Deus havia dado para Elias? Vai para a casa da viúva, porque eu já ordenei a ela que te dê alimento. Cara, antes de Deus falar com Elias, Rodrigo, Deus já havia falado com a viúva. Mas sabe por que a viúva estava prostrada, catando alimento, e com uma convicção errada na sua mente? Qual era a convicção que tinha na vida dela? Qual era a sentença autoimposta por ela mesma sobre a vida dela? Quem lembra aqui? Eu tenho só um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, eu vou comer, eu e meu filho, eu vou. Porque toda vez que você não obedece aquilo que Deus falou, você fica limitado pelas suas próprias possibilidades. Mas quando você resolve obedecer a Deus, Ele libera uma nova medida de provisão sobre a tua vida.
Elias encontra aquela mulher e fala assim: me dá um pouco de água. Ela vai obedecer, pegar água. E aí ele percebe que aquela mulher era a mulher que Deus havia falado que daria a ele de comer. E ele fala assim: não me traz só água não, traz comida. E ela olha para ele, porque todas as vezes que nós nos encontramos de novo com as palavras que o Senhor nos deu e nós não obedecemos, aquelas palavras, elas impactam o nosso coração e muitas vezes geram dores dentro de nós, porque a falta de obediência, ela nos gera dor. E ela fala assim: tu sabes, e o Deus que te mandou aqui também sabes que eu não tenho alimento na minha casa. Sabe o que Elias faz? Elias não fica bravo, dando para ela um sermão. Ele só fala o seguinte: vai e faz aquilo que o Senhor já te falou. E certamente a farinha da panela não vai acabar, e o azeite da botija não vai faltar. Quando ela vai e faz, irmãos, quando ela vai e obedece, quando ela vai e faz o que o Senhor havia dado de palavra para ela servir alimento ao profeta, você sabe o resultado. A farinha não acabou, e o azeite não acabou. Olha para o irmão que está ao seu lado e fala assim: a tua provisão está logo depois da tua obediência. Eu lembro de uma vez que eu estava no culto da igreja da minha mãe. Eu era muito novinho e tinha ido um pastor assim, pentecostal, daqueles assim que andava com a toalhinha na mão secando a cabeça. Ele era bem alto, usava um terno branco. E ele falou uma coisa que naquela época eu gravei no meu coração. Eu falei: um dia eu vou usar numa palavra que eu vou pregar. Eu não era menino, irmão, não sabia nem que eu ia virar um pregador. E ele falava assim: porque o abecedário do homem é A, B, C, D, mas o abecedário de Deus é obedecer. Eu falei: deve ter algum sentido nisso, não é possível. Deve ter algum sentido. E eu fui lá. Você lembra do nosso alfabeto, né, do abecedário? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, N. Fala aí, você estudou, vai lá. O, P, Q. Vamos lá. L, M, N. Rapaz, se até no alfabeto humano o O de obediência vem antes do P de provisão, por que a gente insiste em querer viver provisão antes de obedecer? Eu quero declarar uma palavra sobre essa casa, sobre a tua família. A próxima medida de provisão da tua vida está logo depois da sua entrega de obediência. Pastor, eu preciso prosperar. Procura alguma coisa que você precisa obedecer. Pastor, tem alguma coisa que precisa romper na minha vida. Se lembra das últimas palavras que o Senhor deu para você. Porque aquilo que a tua fé não alcança, a tua obediência te entrega. Aquilo que a tua fé não alcança, a tua obediência te entrega. Foi assim com Pedro. Jesus chega naquela circunstância que Pedro está ali lavando as redes. E a Bíblia fala que ele entrou em um dos barcos e fez uma palavra, e era o barco de Simão, o barco de Pedro. Depois que ele usa o barco de Pedro, ele olha para Pedro, e você lembra o que ele fala para Pedro? Ele fala: vai de novo, entra no barco, agora vai mais fundo e lança de novo as tuas redes. Pedro se levanta e olha para Jesus e fala assim: cara, eu não tenho muito relacionamento com você ainda. Me parece que o que você entende é de carpintaria. Você é carpinteiro. E sabe, irmão, a diferença entre carpinteiro e marceneiro? É que marceneiro cuida de estética, faz mobília da casa. Carpinteiro trabalha com estrutura. Jesus é especialista em endireitar a nossa vida nos lugares mais duros, porque Ele sabe trabalhar com madeira dura, irmão. E aí Jesus olha para Pedro e fala assim: tá aí. E aí que eu sou especialista em pesca. Eu sei que nessa hora não tem peixe, essa hora não é uma hora boa para pesca, mas eu vou fazer uma coisa. Pedro era quebrantado, irmão. Ele era turrão, mas era quebrantado. Eu vou entrar nesse barco e eu vou lançar a minha rede debaixo da tua palavra, porque o Senhor mandou, eu vou fazer. Aí você sabe também o resultado: quando ele obedece, o peixe aparece. A noite toda trabalhando, irmão, na sua própria força, a noite toda fazendo o que era certo. Mas o dia que ele resolve obedecer uma palavra, ei, tem uma unção nova sobre você hoje, te levando a um lugar de obediência. Deus está nos levando a um lugar de obediência nesses dias. Quinta coisa que eu aprendo aqui, quinta verdade que eu aprendo com esse texto, é que Ele usa sempre o que está perto. Ele usa coisas que estão pertinho de você. Ele usa a sua família, Ele usa o teu trabalho, Ele usa às vezes a sua mulher, Ele usa às vezes o seu filho, o seu marido. Deus sempre vai usar coisas que estão perto.
Ele sempre vai usar coisas e pessoas que estão perto. É por isso que nós não podemos desprezar ninguém. Eu gosto daquela frase que alguém disse em algum momento: se você não ouve ao Senhor, pelo menos ouça a sua mulher. Ela te livra de grandes problemas. Quem pode dar graças a Deus aqui pela mulher que tem? Oh, aleluia! Quantos maridos apaixonados nós temos aqui. Às vezes Deus vai usar aquilo que você já tem, irmão. Ele pegou 6 talhas de pedra, coisa que muitas vezes a gente despreza. E o problema daquilo que a gente despreza é que tudo que a gente despreza, a gente perde. Um dia, Mical, a esposa de Davi, do rei Davi, olha para ele que vem dançando, celebrando por causa do retorno da arca. Ela olha e a Bíblia diz que ela desprezou Davi no seu coração. O desprezo teve uma consequência terrível, porque além de perder Davi, ela se tornou infrutífera e não gerou filhos o resto da sua vida. Tudo aquilo que você despreza, você perde. Por isso nós precisamos entender que tem coisas que nós não damos valor. Deus quer usar o teu casamento, irmão. Deus quer usar o teu trabalho. Deus quer usar o teu ministério. Deus quer usar os teus filhos. O prazer de Deus é fazer algo com aquilo que você já tem. Deus não precisa fazer alguma coisa nova para poder te usar, não. Ele já pode fazer a partir daquilo que você já tem. Jesus não mandou ir no supermercado comprar alguma coisa. Ele olhou, o que é que nós temos aqui? Sabe, essa região aqui do Rio não vai ser impactada por algo que não existe nessa igreja. Vai ser impactada por algo que já existe aqui, irmão. As soluções para essa região do Rio, para esse lugar aqui chamado Campinho, está aí com você. As próximas direções para as escolas, as próximas direções para as situações das empresas vão brotar daquilo que o Espírito Santo colocou em você. Você só precisa dar para Ele e entregar para Ele. Para de desconsiderar e desprezar aquilo que você carrega, meu filho. Ah, pastor, é que o senhor não sabe. Eu realmente não sei. Eu realmente não sei, porque eu não conheço quase ninguém aqui. É a primeira vez que eu estou aqui. Mas uma coisa eu sei, irmãos, que se Jesus está presente, aquilo que não é passa a ser. Se Jesus está presente, aquilo que não tem passa a existir. Se Jesus está presente quando você não sabe de algo, você tem uma garantia: ainda que eu não sei, Ele sabe. Sabe, nós precisamos aprender definitivamente que Ele é especialista em trabalhar de uma forma invisível. Eu percebo no meu coração que algumas pessoas agora estão sendo visitadas pelo Senhor, como a minha filha na noite fria. Eu posso perceber o Senhor colocando coberta sobre algumas pessoas hoje, dizendo: filho, você não sabe, você não está vendo, mas eu estou cuidando de você. E Ele, como um pai de amor bondoso, Ele está colocando assim, a coberta de uma forma bem cuidadosa, para que você continue dormindo quentinho, descansando na presença dEle, habitando no esconderijo do Altíssimo, sabendo que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à sua direita, mas você não vai ser atingido. Você pode dizer isso para a pessoa que está ao seu lado e falar assim: o Deus que cuida de você não dorme. Olhe para ele com cara de profeta e fala assim: Deus não dorme, irmão, Ele está cuidando de você. Às vezes está passando aquele vale, aquela prova, mas você precisa se lembrar do que diz as Escrituras: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu sei que Ele está comigo, e isso é suficiente. Eu sei que Ele está comigo, ainda que falte, ainda que eu olhe e desespere, há uma certeza. Você pode levantar as suas mãos e dizer: eu sei que o Senhor está comigo, ainda que eu não perceba, ainda que eu não veja, eu sei que o Senhor está comigo. Ele está na minha festa. A festa não vai acabar, irmão. Eu quero profetizar isso sobre você: se Ele estiver aí, a tua festa não acaba. Oh Jesus, cadeias estão sendo quebradas hoje aqui, irmãos. Deus está quebrando prisões que prendiam pessoas a situações do passado. Ele está mandando eu dizer algumas coisas aqui. Ele está mandando eu dizer: pare de chorar por coisas que não aconteceram. Pare de chorar por situações que não deram certo. Ei, escuta a voz do Espírito Santo, que diz para algumas pessoas: ainda bem que não deu certo.
Ainda bem que não prosperou, ainda bem que não funcionou, porque talvez teria levado você para um lugar diferente da vontade de Deus. Não duvide, o Deus que cuida de você, Ele tem tudo sob controle, Ele sabe trabalhar todas as coisas, Ele é o Senhor dos exércitos, o Todo-Poderoso. Eu percebo que tem algumas pessoas com algumas dores no coração aqui, e o Senhor está mandando dizer para você, não é dor física, é dor emocional. Descansa, porque eu tenho controle de todas as coisas. Sou eu que abro o caminho no deserto, o rio no ermo, eu sei. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Deus está mandando dizer para algumas pessoas, Ele não vai destruir você não. A intenção dEle é boa, a vontade dEle é boa, agradável e perfeita. Há uma unção aqui, irmãos. Tem coisas a respeito da nossa vida que a gente não sabe. E a gente passou muito tempo como igreja evangélica só rejeitando coisas que talvez de alguma forma a gente não queria receber. Rejeitando maldições, rejeitando heranças ruins. Eu mesmo, durante muito tempo da minha vida, e eu creio nisso, irmãos, eu creio em quebra de maldição, eu creio em tudo que de alguma forma funciona. Pastor, mas isso é uma experiência. Eu sei o poder de uma experiência. Mas tem coisas que você não sabe, mas que são reais. A gente passa a vida toda querendo pagar dívida espiritual. Eu fui advogado durante muitos anos da minha vida e nunca trabalhei na área de família, irmãos, uma área que eu nunca gostei de trabalhar, direito sucessório. Mas porque eu trabalhava assessorando donos de empresa, muitas vezes eu caía nessa situação. E eu lembro que quando alguém morria na família, tinha que abrir um negócio chamado inventário. E o inventário era uma forma de distribuir os bens daquele que morreu, de dar para cada herdeiro a sua cota à parte. Mas acontecia algumas vezes de o cara que morreu não deixar patrimônio, deixar dívida. Ninguém nunca ligou lá no escritório falando, eu preciso marcar uma reunião com o senhor, doutor, porque meu pai morreu e deixou um montão de dívida e eu quero pagar. Mas acontecia o contrário. Às vezes o cara morria, deixava uma casinha como aquela da música, era a casa engraçada, que não tinha teto e não tinha nada. Todo mundo queria abrir o inventário para poder de alguma forma acessar. Tem heranças, irmãos, que às vezes a gente nem sabe, mas que estão sobre a nossa vida, e que tudo que Deus está fazendo é nos guiar por meio da obediência. Às vezes aqueles impulsos que nascem no teu coração, que você fica duvidando se é de Deus ou se não é de Deus. Quando Deus te dirige a fazer algo, quando Deus te dirige a ir a um lugar, quando Deus te dirige a se conectar com uma pessoa, quando Deus te move de um lugar para o outro, quando Deus tira você de um trabalho e fala, abre a tua empresa, você fala assim, isso não tem nada a ver com a minha vida. Você não sabe, filho. O Deus que criou a tua história eterna, muitas vezes através da sua obediência, quer te conectar a heranças espirituais que estão sobre a tua vida, te conectar a realidades que são invisíveis aos teus olhos, mas que já estão preparadas desde a eternidade para você. Sabe, um dia Deus chama para Abraão e fala assim, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Só que antes de Abraão, Deus havia dado uma palavra para Terá, sai daqui. Terá era o pai de Abraão, e vai para Canaã. Terá sofre um impacto emocional, o filho dele morre. O nome do filho era Arã, e ele começa a andar. Ele para numa cidade que coincidentemente tem o nome do filho. E a Bíblia diz que ele morre ali, porque as dores emocionais, as ligações com o passado muitas vezes nos paralisam. Então Deus entra na história de Abraão, porque Deus não quer parar, irmãos, eu sinto isso nessa noite. Deus não quer parar, Ele quer continuar, porque Deus é um Deus de continuidade. Ele é o Deus do Abraão, do Isaac e do Jacó. Ele é o Deus que continua. Você pode dizer isso para a pessoa que está ao seu lado e falar assim, Deus quer continuar, Ele não quer parar. Então ele entra e fala, sai daí, Abraão, sai da sua terra, sai da tua parentela e sai da casa dos teus pais e vai para uma terra que eu não vou te falar onde é, mas você vai ser guiado por mim. Você vai ter que ser treinado na obediência. Eu vou te falando e você vai andando. Eu vou te dando o próximo passo. É assim a fé, irmão. Eu morei num condomínio em São Paulo que quando eu entrava na garagem, a garagem era escura, e à medida em que eu ia entrando com o carro, abria um perímetro de luz.
E quando eu avançava, abria um próximo perímetro de luz. Quando eu avançava, havia um próximo perímetro de luz. O que você está querendo dizer, irmão? Que cada vez que você obedece a Deus, abre uma nova estação sobre a tua frente. E se eu parasse o carro, sabe o que acontecia, irmão? Ficava tudo escuro na minha frente. Era o meu movimento, era a minha fé, a minha obediência que gerava uma nova estação de clareza. Já parou para pensar porque Deus pôs lâmpada para os teus pés? Você vê alguma lâmpada aqui no chão? Porque se a gente colocar uma lâmpada no chão, ela perde a capacidade de iluminar o ambiente. Ela ilumina pouco. Ela só dá um pouquinho de clareza. E é exatamente aquilo que você precisa. Você não precisa de toda a clareza do universo. Você só precisa continuar obedecendo. Porque à medida em que você anda, vai clareando ao seu redor. À medida em que você anda, você vai enxergando um pouco mais. E se você parar, é aquela medida que você vai ter. E eu estou sentindo no meu coração que o Senhor está levando vocês a uma nova medida. Uma nova medida de alegria. Uma nova estação de provisão. Uma nova estação de paz, de realizações. Tem muita coisa boa já preparada nos céus desse lugar. Tem muita palavra e muita promessa já preparada. Deus só está esperando que algumas pessoas se levantem e falem: eu vou viver tudo aquilo que o Senhor prometeu. Eu vou me levantar e vou acessar essas heranças espirituais que estão sobre nós. Irmão, tem palavra sobre essa vida, tem palavra sobre essa casa, tem palavra, Rodrigo e Priscila, sobre a vida de vocês. Eu sei que tem muitas coisas que não fazem sentido, mas o Senhor vai fazer sentido quando tudo passar. O Senhor está colocando coberta, está cobrindo vocês assim, sabe? Cobrindo o time de vocês, cobrindo essa casa com o coração. O Senhor está trazendo alegria. Por isso não pare, irmão. Fala para 3 pessoas perto de você: não pare. Jesus está presente. Jesus está aqui para multiplicar pães e peixes, para transformar água em vinho. Tem coisas que você não vê, e não é porque você não está vendo que Ele não está fazendo. Ele faz mais do que você pede, mais do que você pensa, pelo poder dEle que opera na sua vida. Eu quero orar por você nessa noite. Se você crê nessa palavra, fique em pé. Se você crê nessa palavra, diga para Ele: eu creio, Senhor, que o Senhor está fazendo algo novo hoje. Tem livramentos que o Senhor está dando para algumas pessoas aqui, que você nem sabe que está sendo livre. Tem portas que estão sendo fechadas, que você fala assim: ah, isso é o diabo. Não, é Deus também, que a porta fechada também é Ele, meu filho. Quando Deus fecha uma porta é porque Ele não quer que você entre. Porque se a porta ficar aberta, você vai entrar. Então muitas vezes Ele fecha a porta, mostrando para você: não entre, não é para você. E às vezes a gente fica chateadinho, porque perdeu o emprego, porque fechou, o contrato não fechou. Ei, o Senhor que não dorme, o Senhor que cuida de você, ainda de alguma forma está dirigindo você através do Espírito Santo. Se você ora em outras línguas, levante as suas mãos, comece a orar em outras línguas. Deixa Ele renovar você agora. Deixa Ele fortalecer você com uma fé inabalável. Recebe consolo. Você que está precisando de consolo hoje, Deus está trazendo consolo para o teu coração. Deus está trazendo aquele calor, aquele aquecimento no meio de uma noite fria sobre algumas pessoas, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, porque eu sou contigo. O Espírito Santo que se move em você, irmão, Ele é real, Ele te conduz, Ele conhece a história eterna de Deus para você. E se você se render, à medida em que você se rende, Ele vai te guiando, Ele vai te conduzindo, Ele vai te levando a lugares que você não sabe, lugares que você talvez nunca tenha imaginado. Mas eu te garanto, depois que tudo ficar pronto, você vai olhar e vai falar assim: foi Deus, só pode ter sido Deus. Eu sei que foi Deus porque eu não teria capacidade. Eu sei que foi Deus porque eu não tinha recursos. Eu sei que foi Deus porque eu não tinha habilitação. Eu sei que foi Deus porque eu não sabia.
Depois que tudo ficar pronto, você vai poder levantar suas mãos e declarar: obrigado, porque até aqui o Senhor me ajudou, até aqui Ele esteve comigo. Tem alguém nessa noite que pode levantar as mãos e começar a levantar gratidão ao Senhor, começar a levantar uma adoração ao Senhor e dizer: Senhor, eu sei que eu não estou vendo, eu sei que eu não estou sentindo, eu sei que tem coisas que não fazem sentido, eu sei que tem coisas que estão acontecendo que eu nem sei que estão acontecendo, mas eu estou aqui para levantar as minhas mãos e te dar a autoridade para continuar guiando a minha vida, a autoridade para continuar conduzindo o meu casamento. Ei, deixa eu te falar, a festa não vai acabar porque Jesus está presente. A empresa não vai fechar porque Jesus está presente. O casamento não vai terminar porque se Ele está ali, Ele muda realidades, Ele toca em corações. O filho não vai se perder porque Jesus está presente. Ei, alguém pode dar glória para esse Deus vivo hoje? Sim.